Olá galera, mais uma vez. Estamos na nossa última aula da disciplina de Engenharia de Software. Nesta aula, iremos continuar o desenvolvimento do nosso modelo de software desenvolvido na aula anterior, utilizando a mesma ferramenta StarUML. Então, vamos prosseguir. Olá meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando agora a quarta e última aula da disciplina de Engenharia de Software, certo? Nessa aula a gente vai propor o desenvolvimento prático do diagrama de classes pertencente a um sistema acadêmico, um projeto de sistema acadêmico, e é um diagrama que faz parte do ML, da linguagem de modelagem unificada, que é a principal linguagem utilizada pela engenharia de software para a modelagem dos sistemas de informação. Ok? Vamos abrir aqui o nosso projeto anterior. Eu salvei aqui como sistema acadêmico, Lembrando que a gente está usando a ferramenta StarUML para realizar a modelagem do nosso sistema. Vamos aqui clicar em avaliação, a versão de avaliação do nosso sistema. E aqui a gente tem aqui os dois primeiros diagramas, correto? A gente tem aqui o diagrama de entidade de relacionamento, que representa o modelo de dados do nosso sistema. Então, o modelo de dados do nosso sistema é representado pelo diagrama entidade de relacionamento, que foi o conteúdo visto na última aula. Ok? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com esse outro diagrama, o diagrama de classes, que aqui ele é chamado também de diagrama principal, o diagrama principal do nosso sistema. Porque nele esse diagrama de classe ele serve para nos apresentar a estrutura de classes que o nosso projeto vai adotar. Esse diagrama é muito útil para quem for desenvolver o nosso sistema adotando o paradigma de programação orientada a objetos. Então, quem tiver em posse desse diagrama vai facilmente conseguir instanciar as classes, construir as classes necessárias para o desenvolvimento do nosso software. De maneira mais teórica, a gente pode definir que um diagrama de classes será a representação da estrutura e das relações de todas as classes que servem de modelo para os objetos do nosso sistema, para as variáveis do nosso sistema, aquelas entidades que vão representar os itens que devem ser mantidos, gerenciados e armazenados pelo nosso sistema. Então, essa modelagem do diagrama de classes ela é fundamental, tanto é que ela é chamada como principal aqui por essa aplicação. Ela define todas as classes que o sistema então irá trabalhar, além de que esse diagrama de classes, ele é base para a construção dos outros diagramas da UML, como por exemplo o diagrama de sequência, o diagrama de estados do nosso sistema, esses outros diagramas presentes aqui. Então perceba que o diagrama de classe ele é o primeiro aqui, mais importante. E temos outros aqui que obrigatoriamente devem se basear nesse diagrama principal. Ok? Então, à primeira vista, o diagrama de classe ele se assemelha bastante com o diagrama entidade de relacionamento, que é esse aqui da modelagem de dados. Mas aparentemente apenas, porque na verdade o diagrama de classes ele tem algumas características bem diferentes, certo? E também os propósitos dele é bem diferente. O propósito do diagrama entidade de relacionamento ele é construído para modelar o banco de dados da nossa aplicação, certo? O SGBD. Enquanto que o diagrama de classes ele vai servir para a gente estruturar a aplicação, o software de fato. Então, são propósitos diferentes, mas que em algumas características se assemelham, certo? Em outras não, O diagrama de classes tem algumas outras características próprias dele. Bem, vamos lá então. Vamos modelar a nossa primeira classe aqui, que é a classe aluno. Então, a primeira coisa é a gente identificar o nome da nossa classe. Percebemos aqui que, diferentemente do diagrama entidade-relacionamento,
a gente tem aqui um conjunto grande de opções, né? Bem mais opções do que a gente viu lá na entidade, correto? Isso é mais um indício, né, de que esse diagrama ele é bem mais completo, né, e possui bem mais características próprias do que o diagrama de entidade e relacionamento. Ok? O que a gente deve modelar dentro de uma entidade, dentro de uma classe aqui no caso, né? Então, a classe aluno, ela possui seus atributos, né? O que seriam os atributos? Seriam aquelas informações próprias de um aluno, né? Aí vocês vão pensar, é aquilo que a gente modelou no banco de dados. Sim, praticamente a mesma coisa, né? Então aqui, ó, essa primeira coluna aqui, aliás, desculpa, essa segunda linha aqui, virão os atributos relacionados a objetos da classe aluno. Então, vamos adicionar aqui um atributo, por exemplo, que é código, aliás, matrícula, não é isso? Matrícula é um atributo do aluno. Da mesma maneira que a gente tem nome, ok? A gente tem e-mail, a gente tem endereço, a gente pode possuir o sexo daquele aluno, masculino ou feminino. Outro atributo que a gente poderia listar aqui para o aluno em relação ao contato dele, né, ao telefone, como a gente indicou aqui no banco de dados, né, data de nascimento. Então, vamos adicionar aqui também data de nascimento. São os atributos de um aluno, de um objeto da classe aluno. Até aí, né, igual, semelhante ao que a gente criou no entidade de relacionamento. Entretanto, a gente tem aqui algumas diferenças. Por exemplo, os atributos em uma classe, é recomendável, é uma boa prática que esses atributos sejam privados, né? Isso a gente viu um pouco disso na disciplina lá de programação com banco de dados, onde a gente modelou um sistema para armazenar alunos em um banco de dados. Essa característica de tornar atributos privados garante maior segurança de acesso às informações daquele objeto, né? A gente consegue ter um controle melhor, mais apurado sobre o acesso às informações de um objeto, né? Isso é uma boa prática, né? E que é conhecida como a característica de encapsulamento, né? É a característica de encapsulamento existente no paradigma de programação orientada a objetos, né? De forma que, que significa esses atributos aqui serem indicados, né, serem declarados como atributos privados? Isso indica que somente funções, somente métodos pertencentes a essa classe poderão manipular esses atributos que foram indicados como privados, né? Isso na engenharia de software é dita como uma boa prática, uma prática que vai garantir maior segurança no desenvolvimento do sistema, ok? Então, vamos lá. Depois de declarar os atributos existentes na classe, é momento de desenvolver, né, de identificar e modelar as funções, né, que aqui no caso recebe o nome de métodos, né? Quais são os métodos existentes na classe aluno? Então, para isso, a gente vai novamente clicar no botão direito e vir aqui nesse segundo quadradinho aqui da direita. No caso aqui, ele chama método de operação, né? Operation, né? Nesse software que está o ML, ele chama de operação. É a mesma coisa de método ou função. Então, qual que é a função? Qual que seria uma das funções aqui da classe aluno? Então, seria a função de cadastrar aluno, set aluno, né? Então, set aluno, como eu também disse anteriormente, na outra disciplina, funções, métodos, né, ou operações, né, o jeito que você achar melhor, né, os métodos com o prefixo set indicam cadastro, né, indicam que esse método ele
cumpre uma função de cadastro de dados, alimentação de dados, enquanto que métodos iniciados com o prefixo get, né, refere-se a funções de recuperação de dados, né, de obtenção dos atributos que estão aqui na forma privada. Então, para um outro objeto, para qualquer outro objeto do nosso sistema acadêmico, obter as informações do aluno, ele não vai ter acesso direto a essas informações, certo? Porque a gente colocou aqui que esses atributos são privados, né? Então, como que é feito o acesso a essas informações do aluno? Será feita obrigatoriamente através desse método aqui, getAluno. É um método que o programador irá desenvolver, que vai ler essas informações e devolver para quem está solicitando, né? Para a classe, para o objeto que está requerendo a leitura dessas informações. A gente poderia ter aqui outros métodos, né? Como, por exemplo, um método construtor. O método construtor, ele sempre vai ter o mesmo nome da classe, certo? Então, o que é um método construtor? O método construtor é aquele método que é executado, é aquela função que é executada sempre que um novo objeto dessa classe é criado no nosso sistema, no nosso software, né? Então, lá na programação, quando a gente criar um objeto da classe aluno, então, por ele ter um método aqui construtor, como ele sabe que é construtor? Porque tem o mesmo nome, né? Ele possui o método possui o mesmo nome da classe, então ele vai ser executado sempre que um novo objeto dessa classe for instanciado, certo? Isso é muito útil quando se deseja inicializar os valores, né? Os valores de cada atributo desse, né? Como se estivesse inicializando, né? Então, uma das funções principais dos métodos construtores é esse, ok? Uma outra classe que existe aqui no nosso sistema, né, na modelagem do nosso sistema aqui, é a turma, né? Então, turma, quais são os atributos que a gente identificou para a turma? Eu tenho o código da turma, ok? Que vamos sempre associar os atributos como sendo atributos privados. A gente tem o que? O turno dessa turma, então qual o período do dia que ela acontece. A gente tem a matrícula de um aluno que realiza, que aliás foi matriculado, né, em uma determinada turma, que pertence a uma determinada turma. E eu tenho também o que? O código da disciplina, que aquela turma representa, ou seja, essa turma é de qual disciplina, né? Então, se não me engano, a gente tem apenas esses 4 atributos básicos, exatamente, então está aqui. E quais são os métodos, quais são as operações existentes que a nossa classe turma deve implementar? Então, de padrão, sempre vai existir os métodos set, turma, vai existir sempre o método get, turma, e o método construtor, que tem o mesmo nome da classe. Entretanto, a gente pode identificar aqui outros métodos. Por exemplo, o método matricular aluno. O método matricular aluno em uma turma, ela tem que ser modelada aqui nessa nossa classe, né? Por quê? Esse método, essa operação matricular aluno, é a que vai fazer o quê? Vai pegar a matrícula de um aluno, vai pegar o código da disciplina que ele deseja cursar e vai registrar essa informação no banco de dados, lá na nossa tabela que foi aqui representada, certo? Então é importante ter essa função, matricular aluno. Da mesma maneira que é importante a gente ter um outro método, trancar aluno, matrícula, né? Se o aluno desistir de cursar aquela disciplina, então também tem que existir um método para trancar matrícula. Então essa matrícula, ela vai ser melhor desenvolvida, né? Ela vai ser melhor se
a gente modelar ela justamente nessa classe turma, que faz a ponte entre os alunos e as disciplinas que eles cursam. Então aqui a gente tem o método para matricular aluno e o método para trancar a matrícula desse aluno. Bem, pessoal, vamos modelar aqui agora a disciplina, né? A classe disciplina, que tem o nome de disciplina, ok? Obviamente. Temos aqui os atributos da disciplina, certo? Então a gente tem, por exemplo, o código da disciplina, né? A gente tem também o código do curso a qual essa disciplina pertence. Nós temos a carga horária dessa disciplina. Outra informação que a gente modelou aqui no banco de dados foi o quê? Foi pré-requisitos e a ementa, não é isso? Então, pré-requisitos, requisitos dessa disciplina, né? E a ementa do que é visto nessa disciplina. Mais uma vez, é recomendável que todos os atributos sejam classificados como atributos privados, né, a característica de encapsulamento. E, após isso, nós vamos fazer a análise das funções, né, dos métodos, que é importante que essa classe implemente, né? Então, a gente tem um método para cadastrar uma disciplina. Então, set disciplina. Nós também devemos programar um método para fazer a obtenção dos dados de uma disciplina, ok? Entre outros métodos que a gente poderia implementar aqui. Lembrando que, quando a gente cadastra uma disciplina, né, quando a gente executa esse método set disciplina, a gente já teria que saber, por exemplo, qual é o curso que essa disciplina está associada, qual que é a carga horária, qual que são os pré-requisitos e a ementa, né? Então, a princípio, seriam somente esses dois métodos, né? Cadastrar a disciplina e obter os dados da disciplina, ok? Vamos modelar aqui agora uma outra classe, uma classe chamada curso. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, que a gente vai fazer um detalhe importante aqui nessa classe, né? Uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, a gente está definindo classes de objetos, né, então seguindo esse paradigma. Então, um detalhe importante, né, um recurso muito útil desse paradigma é que a gente pode fazer uso da herança. Herança é um recurso muito interessante que o paradigma de programação orientada a objetos nos oferece. A herança diz respeito a quê? É um princípio que diz respeito a criar novas classes, né, subclasses, a partir de uma classe existente, né? Então, a gente tem uma classe base que a gente vai chamar de curso. E a gente vai criar aqui subclasses, né? Então aqui, adicionar subclasse, que é o que? Seria um subgrupo, né? Uma generalização de um curso, de um tipo de curso. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem alunos que pertencem a turmas e essas turmas estão diretamente relacionadas a uma disciplina, certo? Mas essa disciplina, ela pertence a um curso, correto? Então, a disciplina ela está relacionada a essa classe aqui de curso. Entretanto, a gente pode modelar diferentes tipos de curso, né, através de subclasses dessa classe principal, né? Um exemplo seria, eu tenho um curso superior, ok? É um tipo de curso, só que é uma classe específica de cursos, né? Poderia ter aqui uma subclasse dessa classe curso, só que não é um curso superior, é uma classe que referencia cursos técnicos, ok? Cursos técnicos,
que, embora sejam cursos, também é uma classe diferente dos cursos superiores. E, por fim, uma terceira classe de cursos que a gente poderia aqui desenvolver como sendo uma classe de cursos básicos, né? Cursos básicos, cursos técnicos e cursos superiores. Todos esses cursos, né, essas três classes aqui que a gente definiu, são desenvolvidas como subclasses dessa classe superior, né, também conhecida como superclasse, chamado curso. Qual é a vantagem de se modelar um sistema dessa maneira? Né? Qual que é a vantagem que essa herança, né, como é a característica aqui, qual é a vantagem dessa herança nos traz para o desenvolvimento de software? É a seguinte: todos os atributos e métodos declarados em uma superclasse, né, como é essa classe curso, então vamos colocar aqui um atributo chamado code curso. Então esse atributo, por ele ter sido declarado nessa superclasse, as subclasses, ou seja, as classes filhas, automaticamente já obtêm acesso a esses atributos aqui declarados na superclasse ou na classe pai. Da mesma maneira, o método, né? Por exemplo, um método de getCurso, getDadosCurso, ele também é acessível por todas essas classes que são filhas dessa classe pai aqui, né? Então, o que acontece? A gente pode fazer generalizações, né, de uma mesma classe, e aí, a partir dessas generalizações, a gente vai conseguir implementar características próprias de cada uma dessas classes. Então, qual que é uma característica, qual que é um atributo próprio que só existe em um curso do tipo superior? A gente poderia, sei lá, vamos imaginar aí, autorização do MEC, né? O documento de autorização do MEC para aquela instituição ofertar aquele curso superior. Então, esse atributo, ele não diz respeito a cursos técnicos nem a cursos básicos. Vamos supor, estou fazendo uma suposição, certo? Esse atributo, ele diz respeito somente a uma categoria de curso, que é de curso superior. Da mesma maneira que o curso técnico, né, ele pode ter uma característica própria de curso técnico. Por exemplo, a modalidade do curso técnico, né? Lembrando que a gente pode ter modalidade de curso técnico integrado ao ensino médio, a gente pode ter a modalidade de curso técnico subsequente, concomitante, entre outros. Então, olhem só, essa característica, né, de modalidade é uma característica que diz respeito somente a cursos técnicos, né? Curso superior não necessariamente teria essa modalidade, né? Curso superior teria também uma outra classificação, lembrei aqui agora, que é em relação à titulação. Qual que é o título que será conferido ao aluno que faz o curso superior? A gente tem algumas variações, a gente tem tecnólogo, a gente tem bacharelado, a gente tem, né, licenciatura. Então, essa titulação oferecida por um curso superior é algo exclusivo dessa classe de cursos, né? Não existe um curso técnico de nível bacharelado. Não existe um curso técnico de nível licenciatura. Isso diz respeito somente a cursos superiores. Da mesma maneira que a gente poderia identificar atributos específicos à classe de cursos básicos. Ok? Então, essa é a característica chamada herança, né? Ou seja, os atributos e métodos declarados em uma classe pai automaticamente herdados pela classe filha, pelas classes filhas, né? Daí vem o nome da característica, né? Herança, né? Então, todos esses atributos, então aqui um atributo que a gente pode colocar aqui, todos os cursos obrigatoriamente têm um nome, correto?
Todo curso tem um nome. Seja ele um curso superior, seja ele um curso técnico, seja ele um curso básico. Todos, obviamente, vão ter um nome. Entretanto, algumas características dos cursos são específicas a seu tipo, né? É um curso superior, então tem esses atributos que são específicos de curso superior. Tem esses outros atributos que são específicos de cursos técnicos. E outros atributos que são específicos de cursos básicos. A mesma ideia pode ser aplicada às operações ou aos métodos, né? Então, qual que foi a autorização do MEC para inaugurar esse curso? Então, esse método ele só deve existir em um objeto dessa classe, ok? A mesma coisa a gente poderia identificar aqui no curso técnico, né, para a gente fazer a indicação da modalidade do curso, se o curso é integrado ou subsequente. Então, qual que é a modalidade desse curso técnico? Esse é um método que diz respeito somente a objetos desta classe, mas não das outras classes irmãs aqui. Entenderam? Então, essa é uma característica do paradigma de programação orientada a objetos e que também deve ser explicitamente modelado nos nossos diagramas, né? Principalmente nesse diagrama, que é o diagrama de classes, que tem como objetivo detalhar como que vai ser a implementação das classes utilizadas no nosso sistema de informação. Ok? A gente também tem que fazer a associação das nossas classes, né? Então, ó, eu estou deixando aqui para o final, mas então, o aluno, ele se relaciona com a classe turma, né? Então, um aluno, ele está matriculado em uma turma. Da mesma maneira que uma turma, ela está diretamente associada com a disciplina que ela oferece. Então, uma turma oferece uma disciplina, né? E uma disciplina também está, por sua vez, diretamente associada a quê? Ao curso em que essa disciplina é ofertada, né? Essa disciplina é ofertada em... Opa! Fiz alguma bagunça aqui, deixa eu consertar. Deixa eu ver se eu consigo desfazer aqui. Ok, então vamos lá, a disciplina, né? A disciplina, eu vou clicar e arrastar esse relacionamento para a minha classe curso, ok? Então, não podemos esquecer de, aqui agora ficou certinho, de fazer esses relacionamentos, né? Porque isso vai ser importante para o desenvolvedor entender a modelagem que a gente está fazendo, né? E o curso, ele possui uma superclasse, uma classe pai, e possui algumas generalizações, né? Alguns tipos de cursos específicos que a gente vai modelar aqui no nosso sistema como sendo subclasses de uma classe maior, de uma classe pai, né? Que a gente está chamando aqui de curso. Por fim, a gente tem, né, para terminar o diagrama de classes aqui, a classe de professor, né? Então, a classe de professor tem os atributos código do professor, temos o atributo nome do professor, correto? Não podemos esquecer de indicar aqui a privacidade dos nossos atributos e indicar aqui pelo menos os métodos básicos, né? Que é o que? O cadastro de professor, set professor, e a obtenção de dados desse professor, ok? Então, está aqui a modelagem da nossa classe professor. Vamos fazer aqui também, indicar a associação do curso, né? Então, o nosso curso, ele está diretamente relacionado com o professor. Se bem que não, né? Opa, falha nossa. Não é o curso. Na verdade, é a disciplina que, na verdade, deve estar diretamente relacionado com o professor. Então, vamos fazer aqui isso, ok. Então, na verdade,
a nossa classe professor, ela está diretamente relacionada com a nossa classe disciplina. Temos que aqui, na classe disciplina, indicar um professor para ela, né? Então vamos construir aqui um método setProfessor dessa disciplina, né? Então, ó, quando eu fazer o cadastro da disciplina, eu tenho que, né, fazer a indicação de quem é o professor responsável por essa disciplina. E aqui eu não posso deixar de esquecer também de colocar quem é o código do professor. O que a gente percebeu desse diagrama de classes, né? É um diagrama que se assemelha bastante com o diagrama entidade-relacionamento. Entretanto, ele não se preocupa apenas em modelar as informações que cada entidade vai ter, né? Na verdade, ele se preocupa também com as ações, com os métodos e as operações que serão relacionados a cada entidade, né? Quais são os métodos relacionados a cada entidade do nosso sistema. Então, para o professor, eu tenho que cadastrar o professor e obter os dados do professor. A disciplina, eu tenho que indicar o professor da disciplina. A turma, eu tenho que conseguir matricular aluno e fazer o trancamento de matrícula desse aluno. Além disso, a gente tem o quê? Tem a herança que a gente pode indicar nos cursos do nosso. Bem, galera, finalizado aqui o nosso exemplo de diagrama de classes, a gente vai trabalhar aqui com outro diagrama muito importante para o ML, né? De fundamental importância também, que é esse aqui, ó, diagrama de casos de uso, né? Esse diagrama de casos de uso é um diagrama do tipo comportamental, tá? Eu esqueci de falar aqui, o diagrama de classes é o principal diagrama estrutural segundo a modelagem UML, né? Então a gente aqui, ó, definiu a estrutura da nossa aplicação, do nosso software, né? Então o diagrama de classes é o principal diagrama do tipo estrutural, enquanto que o principal diagrama do tipo comportamental, né, do tipo comportamental de uma aplicação, segundo a visão de modelagem UML, é o diagrama de caso de uso, certo? Que é o que a gente vai instanciar aqui agora. Então a gente vem aqui em main, model, né? Então vamos adicionar um diagrama de caso de uso, aqui chamado de use case diagram. Então, qual é o objetivo do diagrama de caso de uso? Então, o objetivo do diagrama de caso de uso é indicar as funcionalidades, então prestem atenção, as funcionalidades que o nosso sistema deve implementar, certo? E quem são os atores importantes, né, os atores que irão interagir com aquela funcionalidade, certo? Então, esse documento, esse diagrama de casos de uso, ele é fundamental que seja feito naquela fase nossa de análise de sistemas, ali quando a gente está lidando com o usuário, né? Trabalhando diretamente com o usuário, procurando saber o que ele precisa que o sistema execute. Correto? Então, esse é o objetivo do diagrama de caso de uso. Então, os principais elementos desse diagrama são atores e os casos de uso, né? O que é um caso de uso? Caso de uso é uma funcionalidade que o nosso sistema deve implementar, correto? Então vamos a um exemplo simples aqui, ó. Um ator. Um ator é uma pessoa ou um ator, como a gente definiria, é realmente um tipo específico de usuário do nosso sistema. Quem é que vai usar o nosso sistema? Então eu posso ter 2, 3, posso ter vários atores diferentes, cada um representando um tipo de acesso. Então, ó, para o nosso sistema acadêmico, a gente poderia imaginar, por exemplo, que um ator do nosso sistema seria a secretaria, correto? O pessoal que trabalha na secretaria
da nossa instituição de ensino. Então, quais são os casos de uso que a Secretaria fará uso no nosso sistema? Quais são as funcionalidades que a Secretaria deve encontrar no nosso sistema? Então, caso de uso, a gente poderia, por exemplo, imaginar o seguinte caso de uso, matricular aluno, certo? Então, matricular aluno deve ser uma função do nosso sistema. Então, é um caso de uso, né? Se a gente for analisar o termo caso de uso, né? Em que caso eu vou usar o sistema? Então, um dos casos que eu vou usar o sistema é para fazer a matrícula de um determinado aluno. Quem é responsável por fazer essa matrícula desse aluno? Qual é o ator, qual é o tipo de usuário, né, do nosso sistema que será responsável por manipular esse processo, por manipular essa funcionalidade? Então, a gente vai usar a associação para indicar esse caso de uso, né? Quem é que usa? Então, a secretaria irá trabalhar com a matrícula do aluno. Compreendem? Da mesma maneira, a gente poderia ter um ator chamado aluno. Aluno, certo? É um outro perfil de usuário para o nosso sistema. Poderia ser um outro perfil de usuário, correto? E quais são as funcionalidades, quais são os casos em que o aluno vai se interessar por usar o nosso sistema? Seria, por exemplo, consultar matrículas, né? Pode ser que os usuários do sistema, os alunos, eles sentem a necessidade de consultar as matrículas que foram realizadas. Então, dessa maneira, você como analista de sistema, você como projetista, o engenheiro do software, vai identificar esse requisito, vai identificar essa necessidade do aluno em realizar as consultas de suas matrículas. Portanto, a gente tem que documentar essa funcionalidade aqui no diagrama de caso de uso. Como a gente pode perceber, esse diagrama ele expressa o comportamento, né? Comportamento do sistema em relação a quem usa esse sistema. Se é a secretaria, então vai oferecer as seguintes funcionalidades. Se for o perfil de um aluno, já vai oferecer essas outras funcionalidades, né? A gente poderia aqui fazer outros exemplos. Cadastrar curso. Então, cadastrar curso. Quem é que vai cadastrar o curso? Que ator que vai cadastrar um curso? Seria um aluno que vai cadastrar um curso? Não, né? Na verdade, a secretaria acadêmica da instituição que deve ser responsável por cadastrar curso, né? A gente poderia ter outros atores, por exemplo, a gente poderia ter os atores de RH, recursos humanos. O que é o RH? Qual funcionalidade que um sistema acadêmico poderia oferecer para o pessoal de RH? Por exemplo, pensei aqui, por exemplo, em cadastrar professor, né? Fazer o set professor lá, aquela função, aquele método da classe professor. Quem é que vai ser responsável por fazer o cadastro de professor? Não é a secretaria necessariamente, muito menos o aluno. Vai ser o quê? O setor de recursos humanos da instituição, né? Então perceba que esse diagrama é bastante útil para definir as responsabilidades e atribuições do sistema para cada entidade, para cada funcionalidade necessária do nosso programa, né, do nosso projeto. Aqui ficou um pouco bagunçado, deixa eu corrigir aqui essa associação. Então eu tenho cadastrar professor. Cadastrar professor é uma funcionalidade que diz respeito ao ator RH, ok? Da mesma maneira, a gente poderia ter inúmeras outras funcionalidades, inúmeros outros atores interagindo com o nosso sistema. O importante aqui é que vocês compreendam o objetivo desse diagrama, né? O objetivo do diagrama de caso de uso, então, é associar as funcionalidades desejadas no sistema
de acordo com a análise de requisitos feitas a partir dos usuários, né, a partir dos clientes, né, nossos lá da instituição financeira, e associar essas funcionalidades aos seus respectivos atores, né? Quem é que vai se utilizar desses requisitos, dessas funcionalidades do sistema. Então, esse é o objetivo do diagrama de caso de uso, né? É detalhar esse tipo de informação, ok? Bem, pessoal, então é isso. A gente procurou detalhar nessas duas últimas aulas práticas a modelagem, né? ou pelo menos o princípio, né, de modelagem de um sistema de informação, de um software, segundo as regras da engenharia de software, e modelagem seguindo a linguagem de modelagem unificada, né, a chamada UML, né. Além disso, a gente viu aqui como é feita um modelo de dados, né, segundo o diagrama entidade-relacionamento, que não necessariamente é parte do documento das especificações da UML, mas que é um documento importantíssimo para a modelagem de dados, né, a modelagem do banco de dados que o nosso sistema fará uso. A gente viu o principal diagrama estrutural, né, de um software, que é esse diagrama de classes, contendo aqui todas as classes com seus métodos e atributos, o relacionamento entre essas classes e as heranças, né, e as características de herança dessas classes, né. Da mesma maneira que a gente viu também como se constrói o principal diagrama do tipo comportamental, né, que esse diagrama, chamado diagrama de caso de uso, tem o objetivo de indicar as principais funcionalidades que o nosso software deve oferecer, funcionalidades essas que foram especificadas durante a análise de requisitos, juntamente com os usuários do sistema, né? E associando essas funcionalidades aos atores que se interessam por essas funcionalidades, né? Aqui no nosso caso, a gente modelou um exemplo de sistema acadêmico, né? Sistema para uma instituição de ensino. Espero que vocês tenham compreendido. Caso persista alguma dúvida, né, algo aí que não ficou bem claro, eu faço questão, peço que vocês entrem em contato através da sala virtual ou até mesmo através de contato direto pessoal, através de e-mail ou através do site, né? Como eu disse em uma aula anterior, mantenho um site, adrianoap.info. Convido vocês a visitarem lá e interagirem comigo, certo? Um abraço a todos, estamos chegando ao final de mais essa disciplina, espero que tenham aproveitado, gostado e se interessado em buscar mais conteúdo, né, na internet, em livros, né, e estamos aí para o que vocês precisarem. Ok, galera? Obrigado pela oportunidade e até a próxima.